Olá, seja muito bem-vinda à Semana Show Ansiedade. Eu sou a Andréa Moreira, mentora, e eu ajudo mulheres a controlarem a ansiedade em 3 semanas. Talvez você lide com ansiedade há um mês, mas talvez lide há mais de 10, 20 anos e pense que é impossível controlar a ansiedade em 3 semanas. Depois de tanto tempo lidando com ansiedade, eu também não acreditaria se não tivesse vivenciado isso e também não tivesse ouvido o que as minhas alunas falaram. Olha o que a Fernanda falou. Mas quero falar algo importante que aconteceu ontem comigo. Eu fui pintar o cabelo e sempre leva horas, pois faço luzes, etc. Já sou cliente da cabeleireira há mais de 6 anos. Ok. Sempre que vou lá, quando passa de 4 horas, duração do evento, eu já estou querendo sair e fazer minhas atividades da rotina, sempre apressando ela. E ontem eu estava bem mais tranquila. Não que me controlei, foi natural, sabe? Curti o momento de me cuidar e deixei ela fazer o trabalho. Daí no final ela perguntou se eu estava fazendo terapia, pois estava diferente. E eu respondi que estava fazendo melhor, estava aprendendo a me conhecer. Gratidão. Eu estava num nível alto, hard de ansiedade. Num nível assim, ó, quase indo parar em hospital. E todo esse trabalho que a André fez comigo, todo o conhecimento que ela me trouxe, me gerou uma segurança. Hoje eu vou te dizer assim, eu voltei a ter a rede antes, sabe? Não tem mais crise de ansiedade. Nessa semana, você vai aprender a receita para controlar a ansiedade. Mas olha só, eu vou te avisar que durante a semana Show Ansiedade, eu vou entregar um conteúdo gratuito e de muito valor, que vai abrir os seus olhos e você nunca mais será a mesma pessoa. E no final da semana, eu vou fazer uma oferta de Black November. Mas fica tranquila, você só vai comprar se quiser. Eu vi um ponto em comum nas respostas da pesquisa que eu enviei por e-mail e também na comunidade do WhatsApp. Todas as mulheres disseram que precisam ter um acompanhamento completo para aprender a controlar a ansiedade em 3 semanas. E eu vou dar esta oportunidade no final da semana Show Ansiedade. Na aula de hoje, você vai descobrir as raízes da ansiedade. Pode ser que você esteja meio perdida, sem saber o que fazer, desanimada, agitada, sem dormir direito, com medo excessivo do futuro, que é incerto, desesperada, com vontade de chorar, ou tenha crises de pânico, que é quando o coração bate mais forte de repente, você sente um medo de morrer e não sabe como controlar isso. Talvez você passe as noites em claro sem dormir direito com frequência. Seus pensamentos repetitivos não te deixam descansar. E você acorde com umas olheiras horríveis. Eu sei bem o que é isso. É como estar presa num ciclo vicioso de pensamentos negativos com medo do futuro. Essa insônia te deixa mais ansiosa ainda. Seu coração acelera com qualquer barulhinho. Algumas características são comuns nas mulheres ansiosas, como a preocupação, tanto com seus problemas como com os problemas dos outros, roubando a paz de espírito e se tornando uma sombra constante na sua vida. Provavelmente você tem alguma dessas características, mas essa semana você vai aprender a receita infalível para controlar a ansiedade em 3 semanas. E eu até já estou vendo você na maior tranquilidade antes mesmo do Natal desse ano, curtindo a sua festa em família ou com os amigos em paz, sem os dramas dos natais passados. Esse é o melhor presente que você pode se dar. Afinal, faltam praticamente 4 semanas para o Natal. Você tomar a atitude e começar a controlar a ansiedade hoje, com certeza no Natal será uma nova mulher. Melhor até que a mulher que era antes de ter os sintomas da ansiedade. Vai ser uma mulher animada, mais calma, que controla os impulsos apesar da rotina. E o próximo ano será um dos melhores anos da sua vida, porque você terá controlado a ansiedade que está te bloqueando. Em 2024, você vai ter a vida que sempre quis. Imagina você despreocupada, em paz com todos os seus relacionamentos, começando o ano novo com uma nova perspectiva de futuro, mais saudável, feliz, sem depender de remédios, conquistando uma liberdade livre da prisão que a ansiedade te colocou até agora. Você, que não conseguia nem dormir por causa da ansiedade, vai ter noites de sono revigorantes,
Sua pele vai ficar boa, seu humor vai melhorar e você vai estar muito mais saudável. É tanta coisa boa que a lista é interminável. Eu poderia ficar aqui horas falando dos benefícios. A ansiedade fez parte da minha vida desde a infância. Quando eu comecei a sofrer abuso, eles começaram dos 6 aos 14 anos. 8 anos vivendo com medo e por não ter sido vista ou tratada, gerou uma depressão que me acompanhou por praticamente minha vida toda. Uma ansiedade não tratada me levou a uma depressão suicida aos 41 anos de idade. Eu tinha momentos bons na minha vida e outros que a ansiedade estava presente. E quando isso acontecia, minha vida paralisava. Eu realmente acreditava que se eu esquecesse os meus problemas, um dia ia passar, com a maturidade ou quando organizasse a vida. Mas esse momento nunca chegava. Eu achava que era normal ser assim. A minha vida foi marcada pela pobreza, fome, bullying na escola, abusos sexuais, assédio moral, preconceito racial e social, estupro, experiências que me deixavam ansiosa a maior parte da vida e eu não sabia como fazer para ter uma vida melhor. Eu fui levando a vida aos trancos e barrancos, como se diz por aí. A minha vida era uma montanha-russa emocional. Quando eu estava emocionalmente bem, tudo fluía e era ótimo. Mas a partir do momento em que eu deixava os meus medos e a ansiedade me dominarem, a sensação de mal-estar acabava trazendo mais mal-estar. E foi num desses momentos de mal-estar que eu me divorciei. E o medo do meu futuro só aumentou. Eu tinha me divorciado e tinha um filho de 4 anos para criar. E o pior, eu não tinha uma carreira e ainda tive que morar com meu ex-marido por 2 anos porque eu não tinha condições de me sustentar. Eu não sabia se eu sempre teria trabalho, se conseguiria sustentar meu filho, se conseguiria proporcionar uma vida de qualidade para ele e ajudá-lo no início da sua vida. Eu só tinha pensamentos negativos de preocupação e medo. Eu era extremamente insegura, tinha baixa autoestima e me sentia incapaz de cuidar da minha vida e do meu filho. Essa é uma sensação muito ruim. Eu não via perspectivas de melhorar e com a idade chegando, eu imaginava que meu futuro seria um desastre. Eu era a rainha da ansiedade. Para você ter uma ideia, meu filho tinha até medo de contar as coisas que aconteciam com ele no dia a dia, como sujar o chão, quebrar um copo, essas coisas de criança. Ele tinha uns 8, 10 anos. Imagina o sofrimento que eu causei para meu filho. Uma criança de 8 anos que não pode errar porque a mãe histérica saía, entrava no carro e começava a gritar feito uma louca. Eu saía para a rua para tentar acalmar. Comia chocolate escondido para me acalmar todos os dias. Mas eu tinha problema de enxaqueca que me deixava de cama, aumentando a minha preocupação com as coisas do dia a dia, porque quando eu estava na cama, eu não podia cuidar do meu filho e das necessidades dele, como cozinhar, levá-lo para o esporte dele, ou mesmo estar com ele, aumentando ainda mais a ansiedade. Era uma bola de neve. A minha ansiedade estava também passando para o meu filho. Ele tinha tanto medo de mim que um dia ele derramou café com leite no notebook dele e não teve coragem de me contar. Mas mãe conhece o filho e ouvi que ele não estava mais usando o computador e perguntei por quê. Ele disse que queria brincar no PlayStation. Achei estranho a resposta, mas fiquei observando. Até que depois de alguns dias, eu confrontei ele e vi o medo dele que eu descobrisse a verdade. Era tão irracional minhas reações que hoje eu percebo o quanto eu estava vivendo muito distante da mãe que eu queria ser. Eu tinha taquicardia, parecia que o meu coração ia sair pela boca. Eu vivia desanimada, me sentia uma fraude. Nada que eu fazia dava certo. Eu trabalhava só pelo dinheiro. Só que eu não gostava do trabalho. Eu me sentia muito incapaz. Eu até ganhava bem, mas eu detestava o meu trabalho. O tempo estava passando e eu não conseguia ver uma solução para sair daquela vida. Até que a minha mãe faleceu e eu me senti sozinha, sem saber como lidar com aquela situação. Eu vi a minha ansiedade se transformar numa depressão suicida. Foi um dos piores momentos da minha vida, porque meu mundo pareceu desmoronar. A minha mãe era a minha base e eu fiquei sem ninguém. Eu não tinha a minha mãe para cuidar de mim e ninguém para me socorrer caso algo desse errado. A depressão foi um problema sério. Trouxe com ela câncer, dívidas e falta de conexão com meu filho, o meu maior bem. Por mais que existisse amor da minha parte, eu não conseguia passar esse amor. E eu sempre mantive distância emocionalmente dos meus amigos e parceiros. E eu vivia em um mundo particular, onde ninguém sabia o que eu estava passando e nem das minhas depressões. 3 meses depois que a minha mãe faleceu, eu descobri que também estava com câncer. A minha sorte é que eu estava trabalhando e a empresa dava plano de saúde. Eu fiz cirurgia, químio e radioterapia. Foi uma das piores fases da minha vida porque
além do câncer, ainda tinha a depressão. Eu até cogitei não fazer o tratamento. Eu já estava sensível por causa da depressão e com a quimio. E essa sensibilidade potencializou ainda mais. E eu só pensava em morrer. E foi aí que eu comecei a pesquisar no Google como morrer. Eu pensei até em venenos mesmo, mas também tinha medo de não dar certo. Eu pensava que se eu não morresse, eu ficasse numa cama dependente dos outros e tendo trabalho. Eu pensava assim, eu não tenho valor. Se eu tomar algum remédio ou veneno e não morrer e tiver sequelas, eu não tenho dinheiro para me sustentar. Se eu ficar em uma cama, meu filho único vai precisar cuidar de mim. E ele é uma criança. E eu vou acabar no asilo de doentes. Então, eu vou vegetar e sem chances de fazer algo com a minha vida. E se eu morrer, eu vou sofrer no umbral. Eu vou ficar revivendo a minha morte até a idade que, de fato, deveria morrer. Na época, eu era espírita. E aí eu pensava, não posso tirar minha vida. E voltava para o início. Mas eu sou uma inútil, porque eu estou ocupando um espaço que deveria ser de outra pessoa. Eu era tão inútil que acreditava que o meu filho ia ficar melhor sem mim. Na minha mente, eu pensava, ele tinha um pai que era melhor que eu. Eu passei 3 anos pensando apenas isso. Esse pensamento obsessivo era uma loucura total. Eu chorava todos os dias, o tempo todo, enquanto eu estava indo e voltando do trabalho. Depois de 3 anos sofrendo intensamente, um dia eu olhei para meu filho e pensei, eu coloquei essa criança no mundo e ele não merece uma mãe bosta que eu estava sendo. Eu estava exausta, de sentir pena de mim, de me sentir vítima das circunstâncias, de acreditar que eu não tinha um lugar ao sol. Eu achava injusto não ter uma vida boa, com muito dinheiro, realizar meus sonhos de consumo, ter um casamento feliz, viver o sonho de menina. Eu não tinha nascido em uma família próspera ou saudável. Eu nunca fui incentivada a perseguir meus sonhos. E eu estava ali com 43 anos, completamente frustrada e infeliz, me sentindo a mais miserável dos seres humanos e exausta de estar me sentindo assim. Eu olhei para ele e pensei, eu preciso fazer alguma coisa. Mas fazer o quê? Como se muda uma realidade? Como eu tenho resultados diferentes? Eu lembrei do curso de PNL, Programação Neurolinguística, que eu fiz quando eu estava grávida. Era novidade no Brasil, mas meu ex-marido já conhecia da Alemanha e foi aí que eu entrei em contato pela primeira vez com o autoconhecimento. Eu conheci o Tony Robbins, que é o guru do autodesenvolvimento. E ele fala uma frase que ficou muito marcada para mim. O seu destino é determinado pelas escolhas que você faz. Eu parei de fazer as perguntas erradas, que eram como cheguei nessa situação, como eu deixei as coisas acontecerem dessa forma, e comecei a me perguntar o que eu preciso fazer para mudar a minha vida. Era o final do ano e decidi que 2016 seria um ano diferente. Não tinha ideia do que fazer, mas faria coisas diferentes. Naquele instante, eu disse sim para a vida, resolvi assumir o controle da situação e tomar a atitude de fazer algo que eu nunca tinha feito para ter resultados diferentes. Eu fiz uma análise do que eu precisava mudar, em quais áreas da minha vida eu precisava trabalhar, e descobri que eu era um verdadeiro fracasso. Eu tinha falhado em todas as áreas da minha vida, como mulher, mãe, filha, esposa, funcionária, além de não gostar da minha imagem refletida no espelho. Eu tive que assumir que eu tinha falhado completamente. Então, eu decidi avaliar meus comportamentos, pensamentos e sentimentos e decidi agir de maneira diferente de como eu vinha agindo. Foi aí que eu observei tudo o que eu tinha de bom, o que eu tinha e via como sendo ruim, e decidi manter o que eu considerava bom e mudar o que eu acreditava ser ruim, que estava me destruindo. Eu mergulhei no autoconhecimento e fui atrás do que eu precisava fazer para mudar. Eu comecei a estudar o material que eu já tinha em casa sobre PNL, psicologia positiva, meditação, mindfulness, enneagrama, filosofia, neurociência, criação da realidade, yoga, gestão emocional, e isso é apenas uma parte para você ter uma ideia, entre outras coisas. Tudo o que me apresentavam, eu mergulhava nos estudos para encontrar algo que resolvesse a minha ansiedade. Eu fui olhando para cada área da minha vida. E entre tentativas e erros, eu comecei a colocar algumas mudanças na minha vida, daquilo que eu aprendia. Eu comecei a perceber a melhora na minha vida. As coisas começaram a fluir e foram avanços que me fizeram acreditar que eu estava no caminho certo. Nessa época, eu trabalhava em uma empresa e quando eu fui mandada embora do meu trabalho, onde eu já estava há 5 anos, eu vi que há males que vem para bem. Eu peguei todo o dinheiro que eu recebi da rescisão, que era por volta de R$ 30 mil, e investi tudo em terapias. Cursos, treinamentos, imersões, workshops, tudo para me sentir bem.
Depois disso, eu percebi que precisava investir mais ainda em mim. Eu continuei buscando ajuda e treinamentos. Estava me conhecendo profundamente e nessa busca por encontrar o caminho que me faria feliz, em uma das mentorias, eu descobri no que eu era boa e decidi trabalhar como coach. Mais investimentos em formações, uma faculdade de coaching nos Estados Unidos e foram mais de R$ 250 mil investidos para eu chegar aqui hoje. Eu comecei a atender vários clientes e notei que um ponto em comum entre eles era a pressa em resolver suas questões, aumentando a ansiedade, porque não curtiam a jornada, não se divertiam no processo e assim a jornada se tornava pesada e eles se sentiam muito cansados, ficavam doentes e não percebiam suas conquistas porque estavam focadas no próximo objetivo, causando mal-estar e frustração. Quando eles controlavam a ansiedade, os resultados que eles buscavam vinham muito rápido. Como coach, eu escrevi o livro Amar, Perdoar e Morrer, onde eu coloquei a minha experiência nos atendimentos como mentora, o que eu ensinava aos meus mentorados. Esse foi o caminho que eu trilhei para sair da ansiedade e da depressão. E quando o livro foi lançado, eu tive vários feedbacks positivos. E foi um despertar para as pessoas que leram e começaram a compreender que precisavam trabalhar algo em si mesmas, que precisavam de mais. Então, eu decidi ensinar esse caminho para controlar a ansiedade. Nesses anos todos investindo em mim, eu descobri uma forma de tratar a causa da ansiedade. Eu testei em mim e criei um caminho validado, otimizado, rápido e eficaz. Nesses 6 anos passando meu conhecimento adiante, eu não pensava em ajudar mulheres a controlar a ansiedade. Eu só queria me ajudar. Os cursos e terapias para controle de ansiedade disponíveis na internet só tinham técnicas óbvias e que exigia fazer práticas de respiração e meditação. E muitas pessoas reclamavam que não conseguiam fazer, e eu percebi que as minhas clientes elas tinham problemas em ter resultados. E também notei que a maioria das mulheres que chegavam até mim já lidavam com ansiedade há muito tempo. Algumas há 1 ano, outras há mais de 20 anos. E foi aí que eu comecei a perceber que para eu conseguir que elas tivessem resultados, eu precisava ir além das ferramentas de coaching que eu apresentava. Eu precisava mergulhar mais fundo no autoconhecimento e ajudá-las a saírem da ansiedade antes de trabalhar em seus objetivos. Elas eram mulheres que se preocupavam com problemas que não eram delas, eram mal resolvidas, se consideravam mulheres nervosas. Tudo o que eu já tinha passado. Elas realmente queriam ficar curadas da ansiedade, acalmar, ficarem boas e tentavam isso há anos sem conseguir. Elas até tinham uma melhora, mas era provisória, porque logo a ansiedade voltava mais forte ainda. E nesses anos todos, eu percebi que por mais que elas tentassem, elas não conseguiam porque cometiam erros básicos e talvez você cometa esses mesmos erros tentando se curar da ansiedade. Não trata a causa raiz do que te faz sentir ansiosa. O problema tem uma causa que eu chamo de gatilho. Pode ser a briga do seu pai com sua mãe, um trabalho mal feito por alguém, uma apresentação que você precisa entregar, um atraso numa entrevista de emprego, enfim, qualquer situação onde você sinta medo ou preocupação é um gatilho. A mente pode ser sua maior amiga ou sua pior inimiga se você não sabe como usá-la. Eu vou te dar um exemplo. Feche os olhos agora e mantenha fechados até eu falar para abrir. Agora imagine que você está na cozinha.
Pega um limão na geladeira. Ele é verde escuro, com a casca bem lisinha. Você corta esse limão e espreme em um copo. Agora, você pega esse copo, olha para ele. O sumo do limão está pela metade. Você leva o copo até o seu nariz. Sente o cheiro forte do limão. Leva o copo até a sua boca e bebe de uma vez. Pode abrir os olhos agora. Sentiu um arrepio? A sua boca salivou e você sentiu o azedo do limão, não é mesmo? A sua mente é incrível. Você teve uma ativação neural. O que isso significa? Quando você imagina algo vívido e real, certas áreas do cérebro são ativadas de maneira semelhante. Como seria se você realmente estivesse passando pela experiência? Só de pensar nas situações, você já fica ansiosa. Por isso, eu criei um teste de ansiedade e disponibilizei para todas as mulheres que responderam à pesquisa que eu enviei no seu e-mail. Mas eu também vou colocar na comunidade do WhatsApp para facilitar a sua vida, se você quiser. Então, você já identificou que sente algum grau de ansiedade, por isso está aqui, querendo aprender como controlar a ansiedade. Com isso em mente, vamos ver os erros comuns que as mulheres cometem tentando curar a ansiedade. Um erro muito frequente da pessoa ansiosa é se sentir culpada. Feche os olhos por um momento. Imagine que você está imerso em um oceano escuro, as ondas da ansiedade batendo implacavelmente contra você, e no meio dessa tempestade emocional surge a culpa, como uma corrente gelada envolvendo cada parte do seu ser. Você se pergunta: por que eu me sinto assim? O que eu fiz de errado? Agora abre os olhos. Essa sensação de ser a única responsável pela própria ansiedade é devastadora. A culpa se infiltra na sua mente, te fazendo acreditar que é a única culpada por se sentir dessa maneira. Mas, na verdade, a ansiedade não é sua culpa. É uma resposta natural do corpo ao estresse. Acreditar que todas as outras pessoas ao seu redor estão vivendo vidas semelhantes, mas sem esse fardo, aumenta a solidão emocional. E pior ainda, a culpa insinua que você merece sofrimento. Você não está sozinha nessa luta. Muitas pessoas lutam contra a ansiedade, mas quando se sente culpa, isso te afasta de tentar cuidar desse problema da maneira a se libertar dela. A verdade é que não aprendemos a lidar com as nossas emoções e quando elas aparecem, tendemos a suprimir ou ignorar. E isso, ao longo dos anos, vai aumentando até se tornar incontrolável, levando a ataques de pânico e, mais tarde, para uma depressão. A liberdade começa na aceitação e na compreensão, e que a ansiedade não é uma falha pessoal. É importante abandonar a autocrítica e trilhar um novo caminho para conquistar a liberdade emocional. E esse caminho você já está trilhando aqui comigo nessa semana Show Ansiedade. O segundo erro que eu vejo nas mulheres que tentam controlar a ansiedade é terceirizar a responsabilidade. Como assim, André, terceirizar a responsabilidade? É você passar a sua responsabilidade para terapeutas, médicos, remédios, chás e até mesmo Deus. Provavelmente porque é simples e fácil. É só pegar o comprimido e engolir com água. Pronto. Em pouco tempo, já vai se sentir menos ansiosa. Acontece que os ansiolíticos, que são os remédios para a ansiedade, levam a um efeito calmante sedativo e proporcionam alívio temporário dos sintomas, podendo causar dependência química e, com o tempo, você vai precisar de doses cada vez maiores para ter os mesmos efeitos. Entenda que quando estamos com fome, comemos comida para matar a fome. Quando estamos com sede, bebemos água para matar a sede. E quando estamos com sono, devemos dormir para acabar com o sono. Agora, imagine uma pessoa que está querendo emagrecer e quer comer menos. Ao invés de resolver o problema que faz ela comer, ela usa, por exemplo, um inibidor de apetite. Ela até consegue ficar sem fome e não comer. Isso vai fazer ela perder peso, mas não vai resolver o problema da compulsão. Pior, depois que parar de tomar o remédio, vai voltar a engordar porque a fome estará lá. Pior, ela estará desnutrida, aumentando mais a fome e não vai conseguir se controlar comendo mais do que antes e voltando a engordar. A mesma coisa acontece com o uso de ansiolíticos. Se você toma remédio, tem uma grande dificuldade de relaxar sem o remédio, mesmo que esteja tudo bem. Quando não toma, a ansiedade vem com tudo. Ele anestesia e você não sente nada, nem coisas boas e nem ruins. Os efeitos colaterais são sonolência, cansaço, fadiga, compromete a coordenação motora, você pode perder a força, ter confusão mental, enjoo, ou seja, você perde a qualidade de vida. Quando você toma remédio por muito tempo, o cansaço intenso e contínuo pode estimular o uso de outras substâncias, como energéticos, café em excesso. Isso pode trazer problemas gastrointestinais e fazer com que você precise tomar mais remédios
para o estômago e isso vai criando uma série de problemas de saúde. Além de tomar remédio, eu relacionei outras formas que as mulheres ansiosas usam para lidar com a ansiedade e que só estão tratando sintomas e ainda gastam muito dinheiro. Tomar chás, calmantes, massagem, acupuntura, aromaterapia, cromoterapia, terapia sonora, escrever um diário, cursos de mindfulness, praticar atividade física, visualização, desabafar com amigas, reprimir as emoções, beber, fumar, uso de drogas, compras, sexo, jogos, compulsão alimentar, eu tive isso e uma aluna também, vício em exercício, automutilação, vício em medicação, muita coisa, né? Quando as emoções estão desreguladas, você pode ir por esses vícios para tentar resolver. Procurar um psicólogo ou psiquiatra. Mas, André, como isso pode ser errado? Eu faço terapia há anos. Quer dizer que eu estou fazendo errado? É claro que se você está numa crise forte de ansiedade, você deve buscar, sim, a ajuda desses profissionais. Mas saiba que essa é uma atitude momentânea e a ansiedade está relacionada com a preocupação com o futuro, com medos ou inseguranças que estão relacionadas com a falta de autoconfiança, amor próprio e autoestima. O problema é que a terapia pode levar anos para resolver as questões. Enquanto isso, você continua sofrendo com a ansiedade. As terapias com psicólogos tratam o passado e com psiquiatras tratam também questões do passado, mas com uso de remédios, que eu já falei aqui, não resolve. Outras vezes, o remédio não resolve também. Você precisa fazer várias tentativas para encontrar o remédio certo, a dosagem correta. E isso também vai afetando o seu corpo, porque também tem uma consequência todo o remédio ingerido. E não encontrar o medicamento certo pode fazer você se sentir pior, mais insegura e trazer desconforto para a sua vida diária. O remédio deve ser usado numa crise aguda de ansiedade. Pode ser que você esteja paralisada e precisa cuidar do sintoma, que está muito forte, para dar uma relaxada e poder agir corretamente depois, sem remédio, e ficar falando do seu passado e dos problemas que continuam fazendo com que a ansiedade permaneça na sua vida. Porque você tem uma autoimagem sobre você e imagina como será o seu futuro. Porque, de alguma forma, você não se acha capaz de lidar com algumas situações na sua vida. E vê ciclos se repetindo e não sabe como sair disso. Você foca no sintoma porque quer se livrar daquele mal-estar e não procura descobrir a causa. A ansiedade vem de uma preocupação excessiva com algo que não se tem controle. E, geralmente, a pessoa tem já uma predisposição genética para ser ansiosa, além do estilo de vida, educação e uma série de fatores que contribuem para que você se torne ansiosa. Não é possível mudar o que não depende de você. O trabalho é todo interno. É preciso mudar os pensamentos que são predominantemente negativos. E você pode usar a justificativa de que são realistas. Mas mudando a direção desses pensamentos, as emoções mudam e você começa a se tornar mais autoconfiante, aumenta a autoestima e o amor próprio. Você se sente poderosa e vencedora. A batalha contra a ansiedade não é fácil, mas quando você vence, tem uma sensação de paz e alegria imensa. De maneira simples, a ansiedade é falta de autoconfiança, até mesmo de que você consegue dar conta das suas responsabilidades, que você é boa o suficiente para atender os seus compromissos e ajudar as pessoas que dependem de você. Quanto mais autoconfiança você sentir, mais você vai estar no controle das suas emoções e não será mais refém da ansiedade. Quando você entende a sua mente, você controla a ansiedade. Quando você entende a sua mente, você controla a ansiedade. Mas como a mente funciona? A mente é dividida em duas partes, de forma simples de se entender. São o cérebro reptiliano e o córtex frontal. O cérebro reptiliano é a parte mais antiga e básica do cérebro, responsável por nossas necessidades básicas, como comer, dormir e se proteger. É o nosso instinto de sobrevivência. É o cérebro que cuida da nossa sobrevivência. Ela ajuda a reagir rapidamente a situações de perigo, por exemplo. Se você vê um animal perigoso, essa parte do cérebro diz: corra. Eu chamo ele de cérebro primitivo. Agora, o córtex frontal é a parte mais desenvolvida e avançada do cérebro. Ela é responsável pelo pensamento lógico, planejamento, tomada de decisões e controle emocional. É o cérebro que pensa, de fato, e não reage como reptiliano. É nessa parte mais racional, digamos assim,
que você usa para resolver problemas matemáticos, é o que você está usando agora nessa aula, ou contar uma história. É nessa parte do cérebro que você consegue controlar suas emoções e tomar decisões ponderadas. As duas partes trabalham juntas. Quando você está com fome, o cérebro reptiliano avisa, e seu córtex frontal ajuda você a decidir o que comer e como preparar a comida. Se você se assusta, o cérebro reptiliano avisa e seu córtex frontal ajuda a entender se a situação é realmente perigosa ou não, permitindo que você reaja de maneira apropriada. Então, as respostas que você procura estão na sua mente, porque uma pessoa ansiosa é uma pessoa estressada, preocupada e com medo de algo que pode ser real ou hipotético. Lembra do experimento do limão que fizemos mais cedo? Quando você domina a sua mente, você controla a ansiedade. A mente pode ser sua maior amiga ou sua pior inimiga, se você não souber usá-la a seu favor. O terceiro erro é a alimentação inadequada, que promove o aumento da ansiedade. Imagine que seu corpo é como um carro que precisa de combustível, óleo para funcionar direito. Se você der para o carro um combustível batizado e um óleo de baixa qualidade, o carro pode não funcionar direito, começar a dar trabalho, certo? Da mesma forma acontece com o nosso corpo. Ele precisa de nutrientes adequados, que são os alimentos para funcionar corretamente, incluindo o cérebro. Da mesma forma, o nosso corpo precisa de nutrientes adequados, os alimentos para funcionar corretamente, incluindo o cérebro. Se não fornecemos os nutrientes certos, isso pode afetar os produtos químicos do cérebro, chamados neurotransmissores, que desempenham um papel importante em nossas emoções e no controle do estresse. Quando a gente come os alimentos não saudáveis ou pulamos refeições, isso pode desregular os níveis de açúcar no sangue. E isso, por sua vez, pode afetar a liberação de insulina e cortisol, dois hormônios relacionados ao estresse. Essas flutuações podem levar a sentimentos de ansiedade, nervosismo e irritabilidade. Certo? Certos nutrientes, como ácidos graxos ômega 3, encontrados em peixes, têm sido associados a um menor risco de depressão e ansiedade. Então, se não consumirmos esses nutrientes suficientemente, podemos sentir os efeitos negativos em nosso bem-estar emocional. Manter uma alimentação equilibrada é como dar ao nosso corpo o combustível certo para funcionar suavemente e manter suas emoções em equilíbrio, controlando a ansiedade. Para você se livrar da ansiedade, você precisa ir direto na fonte. Isso acontece mudando a sua autoimagem, como você se vê. E para isso você precisa passar por um processo de transformação. Veja bem a palavra transformação. Ela vem do latim, que significa moldar através da ação. Então, não existe mudança sem ação. Nós estamos no final do ano e provavelmente você vai fazer as mesmas promessas que fez de mudanças para o próximo ano e vai continuar na mesma situação, sem saber por que você não consegue aquilo que deseja. Você sabia que 52% das pessoas que fazem resoluções de final de ano já desistem? Eu tenho certeza que se você está aqui, você não deseja fazer parte dessa estatística, certo? Mas para isso acontecer, você precisa controlar a sua ansiedade, porque ela bloqueia você, impede que você consiga se manter focada em seus projetos. E quando você percebe, o tempo passou e você não conseguiu fazer o que tinha que fazer. E mais um ano foi embora. A pessoa que deseja uma solução mágica para resolver a ansiedade é como esperar que a bagunça em casa desapareça por conta própria. Uma pessoa ansiosa pode se sentir como se estivesse lidando com uma casa desorganizada e bagunçada, cheia de desafios e preocupações. Assim como uma casa não fica limpa e arrumada sem esforço, a mente ansiosa também precisa de cuidado, atenção e esforço contínuo. Acreditar que existe uma solução mágica para a ansiedade é como desejar que a casa se limpe sozinha ou que os filhos cresçam sem precisar de orientação e educação. Assim como é necessário dedicar tempo e energia para organizar a casa e cuidar dos filhos, é fundamental investir em aprender a controlar a sua ansiedade. Aceitar que não há solução mágica é fundamental para começar a arrumar a casa da mente. Não acredite em promessas de unicórnios e potes de ouro no final do arco-íris, porque isso apenas vai te frustrar. Controlar a ansiedade requer prática, paciência e um compromisso consigo mesma. Eu te falei 3 erros, mas você ainda precisa saber os outros erros que não dá tempo, como, por exemplo,
problemas nos relacionamentos, qualquer que seja, namorado, marido, pais, filhos, colegas, clientes, pressão do trabalho, que pode ser um dos motivos que faz você se sentir ansiosa, eventos traumáticos, problemas de saúde, notícias e eventos mundiais, expectativas sociais como atender padrões de beleza ou sucesso, mudanças significativas como divórcio, mudança de cidade ou trabalho, perda de alguém, problemas financeiros, tomar decisões, a incapacidade de tomar decisões importantes ou medo de tomar a decisão errada, medo do julgamento, envelhecimento, culpa e remorso, perfeccionismo. Até aqui, eu entreguei bastante conteúdo para você pensar e fazer uma autoavaliação. O objetivo é não te sobrecarregar, mas fazer com que você tenha resultados ainda essa semana e veja os benefícios de controlar a ansiedade. Por isso, vamos ter mais a prática. Eu te entreguei essa aula gratuitamente dentro de um evento de uma semana. Olha só, o que você aprendeu hoje? Fazer as perguntas certas é uma das melhores formas de mudar a realidade. Tomar a atitude de fazer algo diferente traz resultados diferentes. Manter atitudes positivas e mudar as negativas é um avanço no controle da ansiedade. Aprendeu que o seu destino é determinado pelas escolhas que você faz. Aprendeu que a mente pode ser sua maior amiga ou sua pior inimiga se você não sabe como usá-la. Você pode mudar quem você vem sendo e isso irá mudar o rumo da sua história. Aprendeu que precisa se responsabilizar pela sua mente e ninguém poderá mudar isso para você. Aprendeu que não existe solução mágica. Aprendeu que cuidar do corpo e da mente através da alimentação tem um peso grande no controle da ansiedade. Aprendeu que existe uma infinidade de fatores que podem causar ansiedade. Mas se você aprender a receita para controlar a ansiedade, você ficará bem, independentemente da situação que se apresentar na sua vida. É muita coisa, não é mesmo? Eu avisei que ia te passar um conteúdo de valor, né? E isso não é nem 10% de todo o conteúdo que eu tenho sobre o controle da ansiedade. Mas isso é parte de uma sequência e você precisa estar presente na próxima aula. Quarta-feira tem mais. Você vai aprender as estratégias simples para controlar a ansiedade. O que você aprendeu nessa aula? Escreve nos comentários que eu vou responder todos os comentários feitos. Aproveita para fazer perguntas sobre a aula. Eu falei que teríamos a parte prática. E nessa semana, e por esse motivo, eu criei um desafio para você já começar a dizer show ansiedade. É do dia 20 ao dia 26. Acesse o QR Code que está na tela e entra na comunidade do WhatsApp, onde você vai receber todas as informações e links. Agora, só depende de você querer colocar a mão na massa. Esse é o primeiro passo. Participe e vai ver que no final da semana estará mais calma e as pessoas do seu meio vão perceber a sua mudança. Te vejo no desafio de hoje. Beijo, beijo.